Vejam o que o texto diz no versículo 4. No versículo 4 chega o Natal. E aqui chega o texto do Natal. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Algo mudou. Algo aconteceu na história. Nós estávamos ali, menores, como aquela criança dos versículos 1 e 2, vivendo sob a tutela de tutores e curadores, debaixo de normas que nos escravizavam, de princípios vazios e tolos que regiam nossas vidas. Mas quando chegou o momento certo, o texto diz, vindo a plenitude do tempo. O que significa isso? Plenitude do tempo significa quando o tempo se completou, ou seja, quando o despertador tocou. Quando o tempo se completou, quando bateu a hora certa, quando chegou a hora certa, Deus enviou seu filho. É interessante essa expressão, porque mostra que Deus tem uma agenda. Sabiam disso? Deus tem uma agenda, tudo marcadinho, os dias certos. E aqui nós temos essa indicação. É interessante, hoje pela manhã, enquanto estudamos o tema Cristo como profeta, nós falamos que o Senhor Jesus, quando foi perguntado acerca de quando o reino seria estabelecido, ele falou assim, olha, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ou seja, Deus tem na sua agenda marcado o dia certo, em que o reino será estabelecido. Deus tem uma agenda. E aqui nós vemos isso também. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando chegou a hora determinada por Deus no seu plano, na sua agenda, no seu planejamento, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse texto é um texto de alto teor cristológico. Por quê? Porque esse texto mostra, em primeiro lugar, que Jesus é pré-existente. Ele não surgiu na manjedoura. Jesus não surgiu naquele dia em que ele foi colocado ali, num estábulo, ali dentro da manjedoura. Não foi aquele dia que ele surgiu. Ele mesmo diz que ele foi enviado pelo Pai, ou seja, ele é pré-existente, ele já existia, mas ele se encarnou. E mais, o texto fala, Deus enviou seu Filho. Esse ente que é pré-existente é o Filho de Deus, participa da mesma natureza divina, é o próprio Deus encarnado. E o texto prossegue, além dele ser pré-existente e desfrutar da natureza divina, o texto diz, ele é nascido de mulher. O que significa isso? Na antiguidade, essa expressão era muito comum para se referir à humanidade. Jesus usou essa expressão aplicando para João Batista. Ele disse, olha, entre os nascidos de mulher, ninguém é como João. Ele usou essa expressão também, Jesus. E o que significa nascido de mulher? Simples, fácil, significa ser humano. Quando o texto fala nascido de mulher, Paulo está dizendo, Jesus era humano, um ser humano normal. Ele era pré-existente, filho de Deus, divino, mas não só isso. Ele também era nascido de mulher. Ou seja, ele era divino e era humano. Então nós temos aqui uma declaração cristológica muito completa. Aprendemos isso e mais. O texto diz, ele é nascido sob a lei. O que significa isso? Significa que ele foi um judeu. Um judeu como os judeus da sua época. Nasceu sob a lei. Se submeteu à lei. Isso significa que ele participou do nosso drama, das nossas lutas, dos nossos fardos, dos nossos pesos. Tudo isso é verdade acerca de Jesus. O apóstolo Paulo, numa capacidade teológica de síntese incrível, ele resumiu aqui nessas linhas toda a cristologia cristã. Toda, completa. Ele mostra, olha, Deus enviou seu Filho, Cristo é pré-existente, Cristo é divino, nascido de mulher, ele é homem, nascido sob a lei, ele experimentou o nosso drama, ele veio aqui, é Natal, Jesus nasceu, ele veio aqui, Deus enviou seu Filho, é o seu Filho divino, e ele nasceu de mulher, ele é um ser humano também, Deus homem, que viveu debaixo do jugo da lei, provando as nossas dores, nossas lutas, nossos fardos. Tudo isso ele experimentou. E então, na sequência, nós encontramos no versículo 5, ele mostra por que ele veio aqui. E aí temos então o sentido do Natal. Nesse texto, esse texto mostra dois objetivos. O texto diz assim, a fim de que ele resgatasse, a fim de resgatar os que estavam sob a lei. O que é resgatar? Resgatar é libertar do jugo. Resgatar é libertar da escravidão. As normas, as regrinhas todas, tanto judaicas quanto pagãs, oprimem os homens, esmagam os homens, colocam os homens debaixo de um fardo pesado demais. E o texto então diz, Jesus veio ao mundo,
O Filho de Deus nasceu de mulher, se colocou debaixo da lei, sofreu debaixo do jugo da lei, a fim de que nós fôssemos resgatados, a fim de nos livrar do jugo, do peso, do fardo da lei. Eu não preciso mais me preocupar com essas coisas. Não preciso mais observar a lei da circuncisão. Não preciso mais obedecer regras referentes a dias e meses e tempos e anos. Não tenho mais que me submeter a regras ligadas à alimentação. Nada disso. Ainda que as seitas e os homens aí fora, as filosofias que existem por aí fora tentem me incutir isso. Eu fui liberto disso. Eu fui liberto disso tudo. Ele me fez livre. Ele me resgatou, a mim, que estava debaixo dos rudimentos do mundo, que estava debaixo da lei. Ele me livrou disso. E como ele fez isso? Os irmãos devem observar como isso acontece. Como alguém se livra disso. Ele veio para isso. Como eu me aproprio desse benefício? Ele veio para isso. Como então agora que ele já veio, eu me beneficio disso que ele fez por mim? Vejam a explicação de Paulo no capítulo 3, no versículo 25 e 26. Ele diz assim: mas tendo vindo a fé, ele diz, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? A lei. E ele prossegue: pois todos vós sois filhos de Deus, não mais escravos. Filhos, como? Ele explica: mediante a fé. Como eu me beneficio dessa libertação da lei? Ele explica: mediante a fé. Nós não somos mais escravos. Fomos libertos. Cristo veio para nos libertar dessas regras, dessas filosofias tolas, dessas normas escravizantes. Ele veio aqui para isso. E eu me beneficio desse seu objetivo quando eu creio nele. Quando eu creio em Cristo como meu Salvador, ele me liberta de filosofias vazias, escravizantes, ocas e sem sentido. Mas o versículo tem uma segunda cláusula rima. Como se a primeira cláusula rima fosse insuficiente e fosse pouca coisa, então o versículo apresenta mais uma. Qual é a segunda? Talvez a segunda seja mais maravilhosa ainda. Veja o que diz o texto: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meu Deus! Ele não somente libertou o escravo, ele não somente deu uma carta de alforria para o escravo. Ele não fez só isso. Isso já seria maravilhoso. Mas ele não fez só isso. Ele libertou o escravo e fez o quê? Adotou o escravo como filho. Meu Deus! Eu não consigo medir o tamanho dessa graça. Ele não somente libertou o escravo, já seria um ato de bondade sem igual. Mas ele foi além. Ele libertou o escravo. E quando o escravo estava saindo, ele falou: espere aí, onde você vai? Eu sou livre. Não, eu tenho mais um presente para você. Eu vou adotar você como meu filho. Você vai ter os direitos legais e completos de filiação. Você será meu filho agora.